Infelizmente, o nosso presidente, o Halley, está numa viagem no exterior, não pôde comparecer hoje, mas mandou aqui as saudações por mim. O Adolfo também, que é o vice-presidente aqui do nosso comitê de tributação da economia digital, teve um imprevisto, também não pôde. Mas, enfim, a BAT aqui cumprindo, né, com a agenda dos associados, fazendo os eventos, os comitês e agradecer vocês aí pela participação ativa, né? Acho que esse é o primeiro ou segundo, né, evento deste ano e faremos outros. A gente está com a agenda aí bastante interessante. Bom, o tema hoje, né, um tema que está bastante no momento, né, e bastante comentado, né, são os projetos de reforma tributária que estão caminhando, né, com bastante vontade política, pelo menos sendo demonstrada, e um estágio, né, bastante maduro já nas discussões, aí pegando, né, a reforma, focando aqui na reforma da tributação indireta, né, as PECs 45 e 110, não é? E aí a gente selecionou aqui fez um corte, né, diante do escopo do nosso comitê, de avaliar os impactos, né, dos projetos na chamada economia digital, né? A gente tem ouvido é, algumas pessoas comentando, né, de que talvez o que se está propondo enquanto um IVA, né, brasileiro ou um IBS talvez não fosse, né, um imposto, um modelo de imposto viável ou apto, né, para capturar riquezas, né, na economia digital, que é o imposto velho, enfim. Então, existem aí algumas críticas, além de outros tipos de críticas, né, aos projetos. Mas fato é que a gente tem aí uma série de conflitos, né, com o que a gente tem hoje, né, CMS, ISS, principalmente, né, e temos casos aí durando mais de 20 anos para ser definidos, olha, o download de software, enfim, muitas vezes o judiciário ele se pronuncia quando a tecnologia já nem está mais, nem é a mais em voga, né, o download ficou para trás e o Supremo não tinha ainda decidido sobre o caso. Então a gente, enfim, pensou numa discussão e trouxemos aqui três especialistas, né, para a gente discutir, né, de que forma os projetos são viáveis e melhoram, né, o ambiente de negócios para os negócios da economia digital. E vamos começar então. A gente tem a Melina Rocha, a Ana Carpinetti e o Maurício Lima, que gentilmente aceitaram o nosso convite. Agradeço novamente aí pelo aceite. Tá? A gente então estruturou aqui o nosso encontro com as apresentações de cada um deles e depois a gente abre para os debates, para perguntas e respostas ao final, né? Eu só vou pedir para todo mundo ficar com o microfone fechado enquanto não estiver falando, tá? E daí no final a gente abre. Então, eu vou começar, né, com a Melina Rocha, para trazer para a gente aqui o panorama, né, dos projetos das PECs 45 e 110. A Melina, que é consultora internacional de IVA e IBS, diretora de cursos na York University, no Canadá, doutora e mestre pela Universidade de Sorbonne, foi professora da FGV Direito Rio, consultora externa do IPEA, Banco Mundial e do CECIF, e coordena, né, o grupo de trabalho do IVA do século XXI do NEF da FGV. Melina, afinal, né, o IVA, o IBS, eles são aptos ou não para serem usados aí na economia digital? Deixa eu bola com você. Tá, Obrigado obrigada, Maurício. pelo aceite. Não, imagina, eu que agradeço o convite para estar aqui da BAT, e feito por meio de você, né, Maurício? E é um prazer estar aqui com a Ana, que a gente tem trabalhado também em várias frentes lá na FGV sobre esse assunto, e também do outro Maurício, que vai falar depois de mim. Eu preparei aqui, Maurício, um breve resumo assim dos temas que são tratados com relação à economia digital que tem a ver com a reforma tributária. E a minha fala vai ser mais no sentido de que como todo esse modelo internacional de IVA e principalmente como os ajustes que estão sendo feitos nos modelos internacionais de IVA, desses países que adotam IVA, estão sendo refletidos nas propostas de reforma tributária com relação à economia digital.
né? Então, eu selecionei aqui 5 pontos que eu acho que são os pontos principais. Então, eu vou começar por essa tua provocação de que tem muita gente no Brasil, principalmente economistas, que falam que o IVA é um tributo que foi criado lá na década de 50, 60, uma economia baseada em cadeias longas, em que se transacionava principalmente, majoritariamente, produtos tangíveis, mercadorias, que você podia ver o produto passando, né, em todas as etapas de produção, e que por isso o IVA não seria mais um tributo ah, adaptado à economia digital, que poderia ser aplicado a essas novas transações, principalmente baseadas em intangíveis, em que você, obviamente, não tem como controlar a saída e entrada de mercadoria, ou de serviços. Então, esse é um argumento que alguns levantam aí no Brasil, né? Essa semana até teve um- uma, uma reportagem, uma entrevista do Zé Roberto Afonso no Globo, que é um dos que falam isso, mas a gente tem outros que também estão levantando. E aí a minha resposta sempre eu já também publiquei bastante sobre isso, né, contrapondo esse argumento, é que, primeiro, não há esse debate no nível internacional, nenhum país. Nenhum especialista ou acadêmico levanta essa questão, falando que o IVA não é um imposto adequado à economia digital, não existe, é um não debate. Porque justamente o IVA é totalmente adequado. Primeiro, porque o IVA, a principal característica é ter justamente uma base ampla, ou seja, você tributa toda e qualquer operação que tenha por objeto bem ou serviço, e esse bem pode ser tangível ou intangível. Então, você tributa a transação, a operação, independentemente de qual tipo de objeto. Então, obviamente que se você tributa bens, mercadorias tangíveis, você pode também igualmente tributar bens intangíveis ou serviços da mesma forma. Não interessa também que seja cadeia longa ou cadeia curta, né? Ou seja, uma cadeia em que o fornecedor está fornecendo produtos ou serviços diretamente ao consumidor final, porque o IVA justamente ele pode ser aplicado em cadeias curtas ou longas. Em cadeias longas, quando você passa, né, desde o produtor ao comerciante ao varejista, você tem o que a gente chama de não cumulatividade, que é o creditamento dos insumos, né, justamente para que esses produtores e agentes do meio da cadeia não sejam onerados. Então, em cadeias longas, o IVA é multifásico, plurifásico, incidindo em cada operação, mas ao mesmo tempo dá direito ao crédito, o que faz com que justamente o imposto mesmo só recaia ao consumidor final. Então, tanto faz, por conta da não cumulatividade, se o imposto está incidindo ao longo da cadeia com crédito, ou está incidindo em uma só operação a consumidor final, o efeito é exatamente o mesmo, que é recair a tributação sobre o consumo final. Não há diferença, portanto, e é justamente essa uma das características do IVA, de não fazer diferença com relação na carga tributária, com relação ao número de operações em que há na cadeia produtiva. E justamente essa, de novo, é uma das características principais, diferentemente do retail sales tax, por exemplo, que em princípio só incide no consumo final, mas no meio da cadeia tem muita cumulatividade, né? Porque as empresas também consomem no meio da cadeia sem ter direito ao crédito. Então, o imposto de um retail sales tax ele é muito mais distorsivo do ponto de vista econômico do que o do IVA, que não tem diferenciação com relação ao número de etapas. Então, assim, não há realmente nada, nenhum debate internacional falando que o IVA não é adaptado à economia digital. Pelo contrário, eu vou mostrar aqui, os países estão adotando modificações nas suas legislações para justamente adaptar o IVA à economia digital, principalmente modificações relacionadas à inscrição de não residente e responsabilização de plataformas. E eu vou tratar um pouco disso. Mas antes de tratar isso, como essas medidas internacionais foram incorporadas nas propostas, eu quero passar para o meu segundo tópico, que eu acho que é uma questão também muito importante, que é o tratamento dos intangíveis dentro desses IVAs. Por quê? Porque é um debate importante na hora da gente colocar no fato gerador das PECs, né, o fato gerador, e depois tanto na PEC quanto na lei complementar, qual vai ser o tratamento do intangível. Nós temos internacionalmente 2 modelos, basicamente, de tratamento dos intangíveis. Um modelo que é o modelo europeu,
E aí eu vou explicar um pouco que esse modelo ele vem muito do histórico da diretiva europeia do IVA, que a diretiva coloca a incidência do IVA sobre duas materialidades. Uma primeira materialidade, o IVA incide sobre todas as operações de transferência de propriedade de bens móveis tangíveis, bens tangíveis. Então, essa é uma materialidade, a compra e venda típica de um produto. Né? Então, você está vendendo, transferindo a propriedade de um produto, uma mercadoria, e a mercadoria é um bem tangível. Então, essa é uma materialidade. A diretiva coloca todo o resto, todo tipo de operação, todo tipo de objeto, tudo que não seja transferência de propriedade, tudo é equiparado a serviço. Então, a segunda materialidade do IVA europeu é tudo que não for transferência de propriedade de bem material é serviço. O que implica que licenciamento, cessão de direitos né, de bens intangíveis, como software, por exemplo, são considerados serviços. Locação de bens móveis, por exemplo, porque não é uma transferência, né, de propriedade, também é considerado como serviço. Então, na diretiva europeia, há uma definição de serviços por residualidade, né, de forma residual, como tudo que não é transferência de propriedade de bem móvel, material. Esse é o modelo. O que aconteceu na União Europeia, né? Quando essa questão da economia digital surgiu, eles reuniram o Comitê Europeu para ver se precisava fazer alguma mudança nessas materialidades por conta desses bens intangíveis que começaram a crescer, né, essas operações crescer exponencialmente na economia. E o comitê tem até um webinar, quem tiver mais interesse, do professor, esqueci o nome dele, professor alemão, um webinar que a gente fez lá no nosso GT, Maurício. E esse professor, ele fez parte justamente desses debates e ele explica o que aconteceu na época. Então, na época eles se reuniram, ele explica justamente isso, falando, será que a gente precisa colocar uma outra materialidade referente aos bens intangíveis? E esse comitê decidiu que não, porque a forma como estava colocada de forma residual, né, os serviços sendo definidos de forma residual, já abrangia automaticamente operações com bens intangíveis, como cessão, licenciamento de bens intangíveis, software ou qualquer outra coisa relacionada a bens intangíveis. Então, eles decidiram não mudar a diretiva e é assim até hoje. Tá? Então, esse é o modelo europeu que não foi modificado na economia digital por conta desse histórico que eu falei do passado. Modelos IVAs mais modernos deram um tratamento diferente aos intangíveis, que, ao meu ver, ele é mais apropriado para o caso brasileiro. E é por isso que eu defendo já há muito tempo que as PECs devem adotar esse modelo dos IVAs mais modernos. Só antes de eu explicar esse modelo, eu queria só falar que esse modelo que eu acabei de explicar da União Europeia é muito parecido com a decisão do software, né? Para quem conhece a decisão do software da STF, mais ou menos eles adotaram esse modelo, inclusive eles colocam o modelo europeu lá na decisão, e também foi o modelo que foi adotado no relatório da comissão mista da PEC 45, que é um dos relatórios que está em discussão hoje, né, que foi feito pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que é hoje também o relator do próximo relatório que vai ser apresentado em breve. Então, veja, a gente tem um perigo muito grande, e eu tenho batido isso em diversos fóruns, dessa definição que eu acho que é inadequada, seja implementada na PEC, porque foi implementada na comissão mista com o mesmo relator que a gente tem agora. Então, o outro modelo que foi implementado na PEC 110, no último relatório do senador Roberto Rocha, na PEC 110, é um modelo de tratamento de intangíveis que é muito mais ligado e foi adotado por esses IVAs mais modernos. Quando a gente fala em IVA mais moderno, justamente esses IVAs que foram implementados a partir da década de 90, que tiveram como pioneiro final da década de 80, início da década de 90. Nova Zelândia foi a grande pioneira e que foi modelo de vários outros IVAs, seguido pelo Canadá, Austrália, África do Sul, a própria Índia, recentemente, em 2017. Então, nesses modelos, o que eles fizeram? Eles trataram os intangíveis como se fossem operações com bens, né? Então, eles falam assim, olha, a materialidade do IVA são operações com bens, e essas operações podem ser qualquer tipo de operação, não só transferência de propriedade, então pode ser locação, pode ser cessão, licenciamento, arrendamento, qualquer tipo de operação que tenha por objeto um bem, e esse bem pode ser tangível ou intangível.
Então, não equipararam outras operações com serviços, né? Isso é, deixaram separado. A gente tem uma operação com bem intangível, que não é serviço. E aí, serviço, sim, mas também de forma residual, é tudo que não for uma operação, seja qual for, que tenha por objeto um bem. Também os serviços são definidos por residualidade, mas veja, uma residualidade mais ampla, né, em que qualquer tipo de operação, não só transferência de propriedade com bens tangíveis e intangíveis. Então, ao meu ver, essa definição, né, é mais apropriada. Por quê? Porque a gente vai ter depois, na lei complementar, ter que fazer uma diferenciação do local de ocorrência do fato gerador. Nosso IVA que está sendo proposto, ele vai ter alíquotas diferenciadas, inclusive no nível municipal. Então, a gente vai ter que localizar, criar regras de local de ocorrência para fins de aplicação de alíquota e destinação da arrecadação no nível municipal. E, obviamente, que essas regras vão ter que ser diferentes com bens, para bens intangíveis, para software, do que para serviço, né? E, principalmente, serviço também tem que ser feita uma diferenciação daqueles serviços que são prestados quando a pessoa está presente, por exemplo, um corte de cabelo, né? Um exame médico. Então, isso daí a pessoa precisa estar presente, vai ser no local da prestação do serviço. Agora, quando o serviço que a pessoa não está presente, geralmente as regras internacionais é no local do endereço da residência do tomador do serviço, né? Por conta do destino. E, obviamente, que essas operações todas com intangíveis, desde software, né? Software as a service, subscrição, esse tipo de operação que são cessão ou licenciamento de direitos, dizem respeito a intangíveis, também vão ter regras próprias de local de ocorrência do fato gerador que devem ser definidas na lei complementar. Então, eu acredito que essa questão do tratamento de intangíveis é muito importante para as PECs. As duas PECs, agora, nos últimos relatórios, têm tratamentos diferentes. Ao meu ver, e eu repeti para o próprio relator e para a equipe dele que está trabalhando no relatório, já falei que eu acho que deve modificar, deve ser feito... deve ser implementado o que está na PEC 110 agora, no último relatório, que é justamente esse modelo de IVAs mais modernos. Não fazer uma equiparação como se tudo fosse serviço, como é feito na União Europeia, que, ao meu ver, é antiquado. Então, essa é a primeira questão e a primeira diferenciação entre as PECs hoje, e a gente não sabe qual que vai ser o modelo que vai ser adotado, né? Então, é uma questão que está em aberto, a gente está esperando o próximo relatório. E aí, as duas últimas questões que eu queria tratar, ainda tem mais três. Então, uma questão que está lá na PEC 110, no último relatório, é a questão da inscrição de não residentes e da responsabilidade de plataformas. Então, esses modelos internacionais de IVA, eles começaram a criar, até por conta de algumas guidelines da própria OCDE, a obrigatoriedade da inscrição de fornecedores não residentes, né? Então, o que acontece? Se eu estou comprando um produto de fornecedor lá da China, através da internet, ele está mandando pelos correios, esses países adotam a obrigatoriedade desse fornecedor se inscrever para o IVA, mesmo não tendo qualquer tipo de nexo físico, qualquer tipo de presença física, né? Seja por meio de um escritório, de loja, empregado, não precisa ter ninguém aqui, né? Só o fato dele estar vendendo para o Brasil e o destinatário está no Brasil, a entrega é no Brasil, isso faz com que ele seja obrigado a se inscrever para o IVA do país. Então, diversos países, nós temos hoje 174 países com IVA, já mais da metade deles já implementou esse tipo de regra, né? Inclusive a União Europeia, a partir de julho de 2021, já tem esse tipo de obrigatoriedade da inscrição de não residente. Então, a gente acredita que essa regra tem que ser colocada na Constituição para não criar justamente problemas de, né, o Brasil é competente para tributar quem está lá né, na China, né? Na verdade, não está tributando ele, está tributando os seus residentes, e o fornecedor não residente na China, ele só vai aplicar o imposto na hora da venda, cobrar, coletar do consumidor brasileiro que está localizado no Brasil e arrecadar, pagar aos cofres públicos brasileiros. Então, quem está sendo tributado por ser um imposto de consumo são os brasileiros. Essas regras são importantes e foram adotadas no Brasil
principalmente por conta de questão de competitividade, né, das indústrias e comerciantes brasileiros com essas indústrias e produtores internacionais, né? Porque assim, se eu estou consumindo o produto do Brasil, o IVA é um tributo sobre o consumo baseado no destino, não tem por que haver diferenciação de tributação se eu estou comprando de alguém, de um comerciante brasileiro, comerciante no exterior. A tributação deve ser idêntica para fins de competitividade da nossa indústria e do nosso comércio. Então, o motivo principal da adoção é justamente a manutenção e garantia da competitividade das empresas no país. E isso foi tá fazendo muito sucesso, né? Tem muita gente que argumenta, mas qual é o poder para fiscalizar, para o enforcement dessas regras, né? Já que são empresas no exterior. Então, está sendo muito, assim, tendo muito sucesso, isso principalmente junto com a responsabilização de plataformas, que eu vou falar agora, porque, na verdade, são poucos players, né? E os maiores players estão fazendo transações por meio de plataformas. Então, parece que a própria CDE tem alguns dados que, com relação às plataformas, são só 100 plataformas que correspondem a 90% de todo o comércio internacional de produtos no mundo. Então, se você, obviamente, pegar essas 100 plataformas, eu acho que a Ana pode falar melhor que eu, porque ela advoga para esses grandes players, né, Ana? Que eles querem né, querem se inscrever, né, até porque faz parte até da política interna dessas empresas de estar justamente de acordo com a legislação de cada país. Então, o que eu vejo também aqui no Canadá, as empresas, os grandes players querem se inscrever e se inscrevem e cumprem a lei efetivamente. Junto com a inscrição de não residentes, tem essa questão das plataformas, né? Porque muitas transações hoje são feitas por meio de plataforma. E aí, nós temos plataformas de todos os tipos, né? Desde a plataforma que é o Marketplace, né? Que está justamente fazendo intermediação de produtos, da venda de produtos materiais tangíveis entre o vendedor e o consumidor, então, uma Amazon da vida. Nós temos plataformas de streaming, né, que estão fornecendo produtos ou serviços ou produtos intangíveis digitais. Nós temos plataformas que vão fazer intermediação, como a Airbnb, de locação de imóveis de forma temporária. Então, geralmente, todos esses tipos de plataforma, mesmo aquelas que estão fornecendo diretamente ou que estão fazendo intermediação de fornecedores, os países estão adotando, todos eles, uma responsabilização dessas plataformas pela coleta do IVA. Então, quando você está comprando por meio da plataforma, a plataforma é responsável em aplicar o IVA na compra, para o consumidor final pagar um produto com o IVA, e a plataforma vai recolher aos cofres públicos, né? Então, há diferentes tipos de responsabilização. A União Europeia presume uma venda, então a União Europeia, o modelo da União Europeia é presumir uma venda do vendedor para a plataforma, da plataforma para o consumidor final. Né? Então você tem uma venda presumida, outros modelos só não presume a venda de um para outro, né? A plataforma como no meio, mas só atribui à plataforma a responsabilização de coletar, de recolher e né, pagar os cofres públicos. Então, há diferentes tipos de responsabilização, mas essa responsabilização está sendo feita. As guidelines da OCDE colocam os critérios pelas quais essa responsabilização deve se basear, né? Então, obviamente, há que haver a transação entre duas partes, a plataforma tem que ser responsável de alguma forma por ficar encarregada pelo pagamento, receber o pagamento, passar para o fornecedor, etc. Fica responsável pela entrega. Então, alguns critérios positivos e negativos para que os países adotem a responsabilização. A CBS, o PL 3887, adotou alguns desses critérios justamente lá na lei. Eu acho que eles adotaram critérios negativos. E a gente trabalhou no CECIF, no Centro de Cidadania Fiscal, nós trabalhamos numa proposta de lei complementar para o IBS, que está publicada no site do CECIF, que justamente coloca os critérios tanto positivos quanto negativos, e é isso que está sendo adotado internacionalmente. Também acredito que isso deva estar na Constituição, principalmente por conta de se for um IVA dual, né? Por quê?
na própria CBS, PL 3887, se levantou muito essa questão de que a lei ordinária não poderia criar essa responsabilização, porque estava indo contra o CTN, né? O CTN não permite esse tipo de responsabilização. Então, eu acredito que para evitar esse tipo de discussão, a própria Constituição tem que prever, e o relatório da PEC 110 está lá, tem um dispositivo em que se prevê, esse dispositivo até a própria Receita Federal ajudou a fazer, prevendo a responsabilização de plataformas. Eu acredito que tenha que estar lá e tomara que o relator coloque de novo. Tomara da minha perspectiva, né? Não sei se para vocês que trabalham com isso vai estar, porque tem muita gente que reclama, que acha que vai ser a carga tributária vai recair para as plataformas. Tem toda essa discussão que eu conheço bem, muita reclamação, e isso é, assim, é normal, né? E por fim, então, a última questão que eu queria tratar é essa questão do destino, porque, como eu falei, o IBS ele tem que ser aplicado a alíquota até com base no município, né? Então, os municípios, em princípio, pelas propostas, vão ter alíquotas diferenciadas, podem ter alíquotas diferenciadas. E aí, principalmente no fornecimento de bens intangíveis, né? Eu acho que é uma grande questão que a gente vai ter aí no Brasil é como localizar onde realmente está localizado o consumidor final para fins de aplicação de alíquota, destinação dos recursos. Então, também as guidelines da OCDE têm alguns critérios para identificação do consumidor, né? Então, geralmente são 2 critérios que sejam coincidentes, né? Então, ou o endereço que ele coloca lá na hora da compra, o endereço do cartão de crédito, o endereço do IP, endereço de geolocalização. Então, assim, o fornecedor ele tem que aplicar 2 endereços que sejam coincidentes e assim aplicar a alíquota e aplicar o tributo. Então, isso também vai ser uma dificuldade, não dificuldade, mas assim, algo que vai ter que ter algum tratamento, porque isso vai ter que ser localizado a nível de município, não é nem estado, né? Então, aqui no Canadá, eu já tive algumas questões que eu fiquei sabendo. Então, por exemplo, nós temos aqui Ottawa, né, a capital, que ela fica bem na divisa entre Quebec e o estado do Quebec e o estado de Ontário. Na verdade, fica em Ontário, mas tem uma ponte que é outra cidade, que é Gatineau, que é Quebec. Então, Ottawa fica bem na divisa entre Quebec. E aí tinha um fornecedor que identificava por meio de geolocalização, o IP, que a pessoa estava no Quebec, que é outra alíquota, mas na verdade a pessoa estava em Ontário, que era uma alíquota menor. Então vejam que a gente tem esse problema dependendo da metodologia que o fornecedor vai utilizar, né? Vai utilizar, então, geolocalização, às vezes não dá para localizar bem se é um estado ou outro, então imagina em nível municipal. Então, eu queria só chamar atenção para isso, mas há os critérios que podem ser adotados, né? E aí também se espera que esses critérios facilitem o máximo possível a vida dos fornecedores, não criem mais complicação, pelo contrário, né? Algo que deve ser adaptado aí aos que os fornecedores estejam acostumados internacionalmente a aplicar em outros países. Que é essa outra reclamação que eu vejo desses fornecedores falando, o México, né? O México aplica esses critérios, sei lá, outro país aplica outros critérios, então eles têm que ter, assim, sistemas diferentes dependendo de cada país para fins de recolhimento do IVA. Então, isso é importante também que seja bem alinhado com o padrão internacional, o que a maioria dos países adota. Bom, eu acho que são essas as minhas considerações, Maurício. Realmente, assim, um breve resumo dos temas sobre economia digital que estão em pauta aí no debate da reforma tributária. Obrigada. Obrigado, Melina, excelente. Eu fiquei já com seu primeiro ponto, que é o da não cumulatividade, né? Já me convenceu, porque, de fato, né, a não cumulatividade atualmente é tão cheia de falhas e remendos, ou não ter não cumulatividade, né? ISS, que é um IVA aí, quer dizer, um IVA, né? Um imposto indireto cumulativo já é um motivo suficiente. E curioso que você comentou que do modelo residual, né? E se a gente for lembrar, o Supremo Tribunal Federal até o ano 2000, por ali, adotava esse critério para o ISS, né? Então, de fato, às vezes a gente tem uma jurisprudência que vai num sentido que acaba, né, deixando mais conflito, né, mais possibilidade de conflito, né? Porque antes as coisas se resolviam
né? Claro, era outra realidade, mas se resolviam de um jeito um pouco mais fácil, né? E também essa questão do caso do software, né? E aí trabalhando no sistema atual, né? O software, o intangível, né? Que poderia, em tese, ser a transação, né? Com o intangível ser fato gerador de CMS. Isso está lá na decisão do Supremo, embora uma coisa mais, né, não se debruçou tanto a fundo nesse ponto, mas é muito complicado a gente falar em transferência de propriedade e intangíveis, né? Porque, enfim, os modelos de negócio nem sempre. Até o conceito de propriedade, né? Tem o direito autoral, tem o direito patrimonial, real, enfim. É, mas passando aqui para. Até entrando um pouquinho, né, já no tema, no segundo tema, né, da Ana, né, que é justamente isso, né, a gente tem modelos de negócio né, dos mais variados, né, nessa nova economia. A menina citou o as a service, né, e a gente tem uns modelos, né, dos mais, enfim, mais variados, car as a service, print as a service, bank as a service, enfim. Tu devia até um anúncio de um beer as a service, que era uma coisa de cerveja. E aí, como é que se enquadra? Hoje a gente tem uma enorme dificuldade, né, de enquadrar tudo isso, né? Locação, leasing, serviço, bens, enfim, tem tudo ao mesmo tempo, né? E a gente tem essas outras, esses tais nativos digitais, né? Os bens que nasceram já no mundo digital, e aí com toda essa tecnologia blockchain que, né, proporciona aí outras formas de negócio, de criptomoeda, criptoativo, NFTs, enfim. Né? Então, como é que ficaria, né, os impactos aí dessas propostas de reforma com essas transações e com esses bens e ativos digitais? Né? Eu vou passar para a Ana, só para apresentá-la aqui, né, para todo mundo. A Ana Carolina Carpinetti, ela é mestre em Direito Tributário pela PUC, MBA pela FGV, graduada em Direito pela USP, coordenadora executiva do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV de tributação na era digital, a sócia da área tributária do Pinheiro Neto Advogados. Ana, obrigado novamente aí por ter aceitado o convite. Fica com você aí a bola agora. Eu que agradeço, Maurício, o convite. É um prazer estar aqui com todo mundo. Acho que está todo mundo já familiarizado aí com os temas da economia digital, mas quando eu estava pensando no que seria a minha fala aqui hoje, eu voltei, assim, desde que eu comecei a trabalhar com economia digital, e aí é curioso, porque desde sempre, assim, há muitos anos, o principal conflito que tem para as empresas da economia digital é entre ICMS e ISS. Então, é claro que a gente pode até ter alguma dificuldade de colocar no item da lista certa do ISS para ver qual do item, qual alíquota se aplica, mas as grandes disputas, os grandes litígios são relacionados ao ICMS e ISS. Eu me lembrei que quando eu comecei a trabalhar com o assunto, a gente discutia a incidência do ICMS sobre o provimento de acesso à internet. Então, se era ICMS ou se era ISS, o Maurício vai lembrar bem dessa disputa. Sim, e aí, a gente passou anos nessa luta. Sim. Superado isso, a gente começou a discutir se os serviços acessórios aos serviços de comunicação teriam ICMS ou ISS. Então, parece que a discussão se renova, né? A gente encerra um capítulo, tem a resposta do STJ, do STF, e aí, de novo, os fiscos começam numa nova disputa ali para buscar arrecadação e aumentar a sua base tributária. Aí a gente se enfrentou e passou anos esperando uma resposta sobre as transações com software. E como a Melina bem colocou, quando veio a resposta, ela já até parece ultrapassada, assim, e parece que já surgiram vários casos em que a gente não tem uma resposta. Isso sem falar nas disputas com veiculação de publicidade. Então, acho que também vários de vocês estão familiarizados. Nesse caso ainda, dessas autuações de veiculação de publicidade pelos estados, especialmente pelo estado de São Paulo, as multas aplicadas são altíssimas, então as disputas chegam a valores de bilhões de reais. E, além de tudo, nesse caso, o município de São Paulo, ainda antes de ter o item na lista, tentava cobrar também. Então, a empresa muitas vezes tinha um auto de ISS e tinha um auto de ICMS sobre a mesma coisa e tinha que lidar com aquilo. E a gente sabe que, apesar da disputa na esfera administrativa não precisar de garantia, muitas vezes, quando vai para a esfera judicial, tem o custo da garantia, então a gente sabe como isso é oneroso. E conversando com os clientes aqui já há vários anos também, a gente percebe que as empresas têm sim uma vontade de estar em conformidade com a legislação. Então, tem uma preocupação tanto de imagem quanto de não ter que lidar com essas contingências. Então, não é nem uma questão aqui de não querer pagar. É uma questão de ter segurança sobre o que pagar, para quem pagar e qual o valor. Então, me parece que essa reforma toda que a gente está discutindo
já vem tarde, né, assim, mas especificamente para a economia digital, eu vejo com muito bons olhos, assim. Eu fiquei muito atenta aqui ouvindo a Melina falar sobre a diferença das duas PECs. Então, eu acho que a principal diferença, além, é óbvio, da PEC 45, prevê um IVA único, então o IBS, que substituiria tanto o PIS/COFINS quanto o ICMS e o ISS, e a PEC 110, que prevê esse IVA dual, e que me parece, a Melina depois pode me complementar, que é o que está mais politicamente, talvez, encaminhado, mesmo esse IVA dual, acho que é por uma questão de deixar estados e municípios numa conversa e federação com seus próprios, com a sua própria arrecadação separada. Mas nos dois casos, as PECs enfrentam essa questão dos bens digitais. E aí, como a Melina bem colocou, tem um modelo mais antigo, um modelo mais novo. Eu confesso que os dois me parecem, seja pela PEC 45, seja pela PEC 110, vai ter uma melhora na nossa legislação. Então, eu entendi as dificuldades que a Melina colocou com relação à identificação do local de incidência, né? Porque a gente está falando aqui do recolhimento no destino, daí por isso seria importante a gente diferenciar transações com bens corpóreos, bens incorpóreos e serviços, justamente para definir aonde vai ser o local de incidência. Mas, de toda forma, mesmo se isso não for aprovado dessa forma e a gente, de alguma forma, ficar no modelo um pouco mais antigo, de toda forma, a gente teria já essa unificação do ICMS e do ISS que facilitaria. Eu imagino que essa questão da identificação do local do destino possa vir depois por lei complementar. Eu tive acesso, né, a gente discutiu muito na AGV, a lei complementar que está lá com as notas técnicas no site do CECIP. Quem tiver interesse para olhar, é muito bacana. Essa questão do local de incidência, dos critérios que as empresas vão poder adotar, da ideia da cumulatividade de 2 critérios, está tudo lá bem explicado. O racional, eu acho que ajuda até a entender os debates que a gente está tendo agora lá no Congresso. Então, só para dizer que entre as duas PECs tem essa diferença bem importante que a Melina pontuou, mas, de qualquer forma, qualquer uma delas me parece que já representa um avanço considerável no tocante à tributação dos bens digitais. E aí, o Maurício me fez uma provocação ao me fazer o convite, falando assim, gostaria que a gente tratasse um pouco da reforma e os impactos da reforma para as transações com criptomoedas. E eu fiquei quebrando a cabeça e tentando achar por que isso seria diferente, de alguma forma, das discussões que a gente tem em geral sobre os impactos da reforma na economia digital. E aí minha conclusão foi que, especificamente no tocante às NFTs, que acho que o bem digital, assim, dentro do conceito de bens digitais, de criptos em geral, que mais se equipara a outros tipos de bens digitais que a gente já está mais acostumado a lidar, me parece que daí essa regulamentação em que a gente coloca os bens intangíveis como um fato gerador do IBS se aplicaria igualmente para transações com NFT. E aí a gente vai ter a dificuldade, de novo, de identificar aonde que essa transação acontece. E quando a gente está falando do mundo de cripto em geral, a gente tem a dificuldade adicional que tem muito pouco registro das transações. Então, os registros que existem, na verdade, eles existem, mas eles não são de fácil acesso. Então, a gente vai precisar aqui entender como que a gente vai controlar essas transações. Eu acho que esse é o maior desafio. E me parece que nas discussões da reforma, que já são discussões super complexas, a gente falando de operações mais comuns e que está todo mundo mais habituado. Então, me parece que a reforma vai passar um pouco quadrada no tocante a essas transações específicas, com NFTs, por exemplo, mas que depois a gente vai se ajustando e imagino que daí, via legislação infraconstitucional, já que na redação das PECs não tem nada que diferencie essas transações das demais transações com ativos digitais de um modo geral. Então, só para dizer para vocês assim que até onde eu consegui, daí eu quero ouvir todo mundo depois para entender se alguém está enxergando alguma coisa que eu não enxerguei, mas me parece que no caso das NFTs especificamente, teria o mesmo tratamento de qualquer transação com bem digital. E aí, também por isso, é importante que a gente realmente aproveite esse momento e passe essa reforma para que a gente elimine toda essa disputa que a gente vê com bens digitais. A gente sabe que, especificamente, vamos dizer, no cenário atual, os estados acabaram recuando um pouco na tentativa de incidir o ICMS sobre essas transações. Então, há alguns anos a gente viu iniciativas de vários estados, São Paulo, Minas, de tentar legislar sobre isso para tentar capturar essa base de riqueza.
e não foram para frente. E agora a gente teve a decisão da STF com software que acabou pondo uma pá de cal sobre esse assunto. Então, me parece que todas essas transações com bem digital, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, acabariam dentro da lista de serviços do ISS. E eu já ouvi aí nas discussões, e essa parte não é propriamente jurídica, mas já ouvi dizer, inclusive, que um dos motivos pelos quais os estados estão apoiando essa reforma, seja uma PEC ou outra PEC, é justamente alargar de novo a sua base tributável, porque, no fundo, nos últimos anos, ou já há alguns anos, os estados vêm perdendo as disputas no STF. Então, se a gente lembrar desses temas que eu mencionei, seja do provimento de acesso, seja das transações com software e outras situações parecidas, o Estado acabou perdendo. E aí, quanto mais digital o mundo fica, menos transação tem para os estados tributarem pelo ICMS. Então, me parece que até essa reforma traria de novo, recomporia a base tributável dos estados no tocante às operações da economia digital. E aí, por fim, só para concluir aqui minha fala e poder passar a palavra, a gente tem conversado bastante aqui com os clientes, né, da economia digital em geral, e aí a gente fala tanto com o marketplace, quanto com o pessoal de e-commerce, quanto com as plataformas de economia digital, e mesmo com as plataformas que ainda não estão no Brasil. E acho que são 5 pontos assim, da reforma que eu gostaria só de mencionar aqui, que preocupam, mas que também fazem as empresas olharem isso com bons olhos. Então, acho que a principal coisa, a primeira coisa que todo mundo olha e fala, puxa, isso aí precisa ser aprovado, é a questão da simplificação do sistema tributário e da definição adequada da base de incidência dos tributos, né? E com isso a gente teria uma consequente diminuição dos litígios, que acho que é o que mais incomoda o setor hoje em dia, essa insegurança, essa incerteza, essas autuações milionárias. Também é visto, obviamente, com bons olhos a questão da não cumulatividade plena, então a gente também diminui litígios nesse tocante, né? Então, que crédito eu posso tomar, o que dá crédito, o que não dá, também a gente poderia virar essa página. É um ponto de preocupação o cumprimento das obrigações acessórias e a questão da tributação no destino, então, como a Melina bem colocou, definir os critérios adequados para que o dinheiro seja recolhido no local certo, e também a gente ter a implementação de fato de um sistema nacional que permita as empresas imputarem a informação no sistema, e aí automaticamente o sistema indicar a alíquota aplicável, é alguma coisa que vai precisar ser desenvolvida. Especialmente porque, com o tamanho do Brasil e essas operações digitais alcançando mercados consumidores em qualquer um dos estados e em todos os municípios, é importante que tenha um sistema que funcione nesse sentido. O outro ponto de preocupação são as operações internacionais de cross-border. Por quê? Apesar da gente estar falando aqui muito dessas operações locais, essas empresas que estão situadas aqui no Brasil, e a maioria dessas empresas da economia digital, hoje em dia, pelo menos as grandes, já têm presença aqui no Brasil, com CNPJ e tudo mais, ainda assim, essas empresas fazem muita remessa para o exterior intragrupo. Então, é preciso também a gente entender como que a reforma vai impactar essas remessas para o exterior. Seja a reforma do consumo, que a gente está discutindo agora, seja no segundo semestre, possivelmente uma discussão sobre reforma do imposto de renda, que deve impactar também essas operações. E, por fim, uma preocupação, e eu acho que o Maurício Lima, da Telefônica, vai tocar nesse ponto, é a questão da carga tributária. Então, o setor de serviços, em geral, está preocupado, porque é um setor que recolhe o ISS e não o ICMS, que já tem uma alíquota mais baixa. Várias empresas se beneficiam ainda do regime cumulativo de PIS/COFINS, que também tem uma alíquota mais baixa. Então, a gente tem que medir, né, e entender se essa carga tributária realmente vai impactar demais e vai onerar demais o setor de serviço, ou se vai ter, enfim, algum balanceamento, alguma coisa que daí fique todo mundo na mesma página. E acho que só uma última coisa, eu ouvi algumas pessoas comentando que isso é uma preocupação caso seja aprovado a PEC 110, que é o IVA dual, porque daí a gente teria um descasamento entre a mudança de regime do PIS e COFINS e a mudança de regime ou de alíquota do ICMS e ISS, né, combinados. E aí, eventualmente, uma empresa que hoje se beneficia, por exemplo, de 365 do PIS e COFINS, já passaria para uma alíquota mais alta sem ter o balanceamento ainda do restante do IVA, né, ou da outra perna do IVA dual. Então, acho que essas são as preocupações aí que eu queria compartilhar com todo mundo e que a gente tem ouvido no mercado. E, com isso, eu passo a palavra para o Maurício. Obrigado, Ana. Perfeito, excelente. Acho que resumiu bem. No fim das contas, né, a gente tem todos esses conflitos, quer dizer, a gente tem
o Estado e município querendo cobrar as mesmas, sobre as mesmíssimas operações, né, quando seriam incompatíveis, né, o ISS e o ICMS nessas mesmas operações, mas por outro lado a gente também tem alguns vácuos de tributação, né? A gente tem transações que não são capturadas, né? Aqui eu estou falando só da tributação indireta, né? Então acho que cripto, NFT, enfim, tudo isso está num bolo aí né, de alguns vácuos de tributação, licenciamentos, enfim. Então acho que isso realmente as PECs tenderiam a capturar, né? Eu acho que também tem uma questão de muito subjetivismo, às vezes, em algumas decisões. Então, quando você pega operação mista, né? Então, eu vou ver se aplica o ISS, enfim, qualquer coisinha que tenha ali uma obrigação de fazer, já torna apto, né, em tese, né, a cobrança do ISS. O caso do software foi bem isso, né? Pegar aqueles fazeres, né, acessórios ali mas alguém fez o software lá atrás, então teve um fazer. Quer dizer, então saiu-se por uma solução um pouco, né, providencial ali. E a questão de simplificação, claro, né? E a gente nem precisa pensar no digital. Olha a DC 49, né? Olha o problemão que está causando. Todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Tem um projeto aí que foi aprovado no Senado, vai para a Câmara, que tem vários problemas também, enfim. Então tem toda uma questão de simplificação que a gente precisa aqui da velha economia, né? Nem da nova da economia tanto assim. E aí você acha que você já pegou o gancho bem para o Maurício aqui, né, do Telecom, né, altíssimo grau de litígio, se a gente for pensar de novo, né, um conceito de serviço de comunicação, que é super amplo, então tem litígio para todos os gostos, né, especialmente com relação ao ICMS. Tem a questão da carga tributária, que já foi mais alta, né, depois da Lei Complementar 194 e a decisão do Supremo da seletividade, tendência de baixar, mas ainda é considerado, até por ser essencial, segundo a própria lei complementar, ainda tem uma carga tributária alta, né? Como é que o setor está enxergando essas PECs, esses projetos, diante dessas questões, né? Então, só para apresentar o Maurício também, então, o Maurício Lima, ele é advogado, especialista de tributário, gerente de consultoria e planejamento tributário do Grupo Telefônica. Maurício, obrigado aí por aceitar o convite. Bola com você. Tá joia. Obrigado, Maurício. Bom, excelente, obrigado aí pela participação. Ana, você conhece bem aqui, né? Ainda bem que alguns pontos que eu ia falar você já adiantou. Já vou fazer eco ao que você já comentou, né? Mas realmente acho que é interessante, né? Porque eu já tenho 20, aqui a BAFEM, que fica aqui, mas já tem uns 20 anos de telefone, né? Já tem bastante tempo aqui. E passei realmente aqui, Ana, passamos todas as discussões. Bons eram os tempos, Ana, que quando a gente pensava em produtos avançados, está falando provavelmente de acesso à internet, né? Basicamente era essa discussão que estava na nossa pauta aí quando começou essa história de discutir o conceito de telecom, né? Mas o fato é que a gente sofre demais com isso, né? A Lei Geral de Telecom é de 97, já são 26 anos aí, se minha conta estiver correta, e até hoje a gente discute ainda o que é telecom, o que é comunicação, e essa é a nossa realidade. Então, um pouco do que eu queria falar aqui é voltado à realidade do que a gente está vivendo aí com a ansiedade até de reforma tributária, né? Então, como você mencionou, Maurício, meu xará, nosso, né, contencioso é enorme, mais de 30 bi de discussões judiciais, né, muitos relacionados à AGE, mas grande parte relacionados à discussão de ICMS. Então, litígios, mesmo que já tenham, né, a posição consolidada, ainda consta em nossa carteira, a tributação de provedor, publicidade, como a Ana mencionou, serviços digitais, né? Então, é muito interessante, é um certo vou chorar um pouco, né? Preconceito com empresa de telecom, né? Então, por exemplo, fica muito claro quando a Netflix vende seu serviço, que isso não está sujeito a ICMS, mas quando a gente vai e coloca isso dentro do pacote, o fisco entende que eu estou tentando disfarçar a telecom, enfim, autua. Então, há uma certa, né, de certa forma, um preconceito aí com relação às empresas de telecom quanto a esses serviços digitais, né? Mas o fato é assim, como é que a gente tem visto a reforma aqui? E assunto de pauta constante. Acabei de subir do evento aqui de apresentação de resultados, né, para os nossos executivos, estava o nosso presidente falando, e veio uma pergunta de reforma tributária para ele, e vi que ele está afinadíssimo com os principais pontos, né? Então, realmente, as propostas de reforma, né, e tudo que está acontecendo tem sido amplamente debatido e introduzido aqui para nós discutirmos.
E alguns pontos são muito práticos. Então, assim, falando sobre o setor de telecom, óbvio, né? Acho que não tem como ser diferente. O setor apoia a reforma tributária, tá? A gente vê que não dá para conviver com essa complexidade que a gente tem hoje, né? Nos eventos que tem, a Telefônica atua basicamente em toda a América Latina aqui, tem Espanha, Alemanha, Inglaterra, né? Eu lembro que quando tem esses eventos globais, quando a gente compara o nosso número de processos tributários com outras empresas, é uma coisa assim absurda, né? Eu lembro que no evento que eu participei, o responsável pelo Tex da Argentina falou assim: olha, aqui nós temos 20 casos, e começou a citar um por um, né? Eu até brinquei na sequência para não, aqui nós temos 5.000 casos, aí falei, caso 1, né? Brincando, porque realmente a disparidade é muito grande. Então, a gente não tem como fugir. A gente entende que a reforma tributária é uma grande oportunidade da gente acabar com essa litigiosidade e colocar todos na mesma página. Então, o setor apoia a reforma, né? Também, como a Ana comentou, o setor é fundamental e, como tal, não deve ter a carga tributária que se tem hoje. Então, além desses tributos que nós já temos, tem ICMS, como você mencionou, Maurício, ali que era 25, agora teve a Lei Complementar 194, que fez a redução, né? De certa forma, limitou o ICMS para a alíquota modal, mas alguns estados também já passaram a descumprir isso e voltaram a aumentar o imposto, ainda que seja até dezembro de 23. Então, assim, a gente vive muito nessa variação grande. Caiu agora, alguns estados aumentam, isso é uma loucura para ajustar a TI, enfim, mas a gente passa por essa gangorra aí o tempo todo. Mas o setor realmente tem, né, essa necessidade de ter uma alíquota razoável, ou que seja o mesmo que todo mundo pagaria, né? Porque, além desses tributos, nós temos alguns tributos setoriais que são mega impactantes no nosso resultado. Nós pagamos o FUST, pagamos o Funtel, que é sobre a receita, é 1,5% da receita. A gente não cobra a gente nem pode cobrar do usuário, mas é que a gente paga por trás, né, sobre os nossos custos. Nós pagamos isso, pagamos Fistel, Condecine, enfim. Esses tributos setoriais, a gente fez uma conta, né? Comparar o valor que a gente paga, ainda que eles sejam pagos, algum deles, né? Por exemplo, sobre a base de clientes, como é o caso do Fistel, por exemplo, comparando isso com a nossa receita, nós estamos falando de mais 4% da receita. Então, a nossa carga tributária ela é superior a 30%, né? Então, quando a gente vê uma reforma, quando a gente fala que a ideia é colocar ordem na casa, a gente também tem trazido à tona a discussão com os players da reforma, a gente não sabe se vai ser bem sucedido ou não, essa discussão também desses tributos setoriais, tributos regulatórios, que impactam muito, muito, muito no nosso dia a dia e certamente oneram o nosso produto. E são poucos, assim, as pessoas não enxergam e não sabem que por trás dos custos há uma grande carga aí desses tributos que não aparecem tanto aí, né, para a população em geral. Então, endereçar essa questão dessas CIDs, né, federais, esses fundos setoriais, realmente é uma questão que a gente tem falado bastante. Para você ter uma ideia, de 2001 a 2022, esses fundos totalizaram a arrecadação de 215 bi, mais ou menos, a 231 bi, e aplicados no setor foram 18 bi. Então, nós estamos falando de menos de 8% de aplicação. Então, esses fundos é o que a gente está querendo trazer à tona, né? Bom, então, sem dúvida, a gente apoia. E quais são os pontos de preocupação? Dois deles, que eu diria que são principais, a Ana já mencionou. E um ponto aqui, até eu queria depois, né, ouvir o que a Melina pensa sobre isso. Um ponto que a gente tem levantado bastante, eu não sei se tem dado muito eco, é a questão da autonomia plena, para que os estados, União e município estabeleçam suas alíquotas. Então, assim, até que ponto, e a gente já vacinado por tudo que aconteceu, lembrando o fim social, aqui nós somos mais antigos, né? O fim social começou com 0,25 e hoje está no que está, o ICMS, a Telecom até 88 anos de construção era tributada a 5%, que era o imposto sobre comunicação, e hoje a gente paga 30%, como eu mencionei. Então, assim, começar com o IVA e ter essa liberdade para que estados, municípios e União tenham autonomia plena para estabelecer suas alíquotas, primeiro já tem uma dificuldade prática. Na prática, certamente meus pares aqui de empresas devem estar convivendo com isso no dia a dia, o que os nossos executivos, a direção da empresa quer saber qual é o impacto do IVA. Então, quando a gente fala, tá bom, mas aqui, e eu entendo, eu discuto muito com o Eurico esse ponto, né? Poxa, mas ali depois vai ser uma discussão entre a sociedade, né? Todo o cidadão vai saber qual é o imposto que vai pagar e tudo mais, mas na prática, para a gente apoiar a reforma, para o setor apoiar a reforma, e, né,
para o nosso posicionamento, nós temos que saber efetivamente qual é o impacto que vai ter econômico nos nossos custos e serviços. Então, assim, isso é muito importante, que, a nosso ver, que tenha uma limitação, ou uma definição de alíquota, ou que ainda tenha algum espaço de autonomia que não seja plena. Por exemplo, o ISS, a limitação que tem na lei complementar, de 2 a 5, faz com que, através até da concorrência entre municípios, né, nem todos cheguem a 5, né? Eu sei que a competição pode ser saudável, mas a limitação é um aspecto a ser pensado, que eu acho que a gente deveria constar, né, considerando o histórico que a gente tem aqui no Brasil. Segundo ponto, Ana, você falou e totalmente nos preocupa demais a questão do IVA dual, né? Especificamente a questão de serem implementados em etapas. Então, começar com a substituição do PIS e COFINS, lembrando, né, como já aconteceu, né, na proposta do governo anterior, queria, por exemplo, a 12% PIS e COFINS, você troca de 3,65 para 12, você fica no pior cenário, você continua pagando ICMS com a alíquota cheia, né, e vai ter esse incremento dos tributos federais. Então, a implementação do IVA em etapas, o IVA dual, né, tudo bem, você ter 2 IVAs, desde que eles entrem conjuntamente, ainda que fale que vai começar com a alíquota de 1%, vai ter aquela transição, é fundamental que ambos sejam implementados ao mesmo tempo, para que não tenha esse descasamento. Isso pode ser extremamente prejudicial, e principalmente para o setor de serviços, como bem comentou a Ana. Então, autonomia plena e essa questão da implementação em etapas, 2 preocupações importantes. Terceiro ponto é a possibilidade no período de transição muito longo. Ele é necessário, sabemos, mas você conviver com um modelo novo, sabendo toda a dificuldade que a gente tem, implementação sistêmicas e tudo que a gente passa aqui, eu sei que todos conhecem bem isso, até bem melhor do que eu, você ficar com um modelo novo e um modelo antigo, com toda a complexidade que tem, ao mesmo tempo, ainda que a transição seja necessária, ela tem que ser feita num prazo menor possível. Então, nos preocupa muito esse período de transição e que ele não seja tão longo. E um último ponto que a gente tem batido aqui, comentado bastante, é que a gente tem a prazo para você implementar sistemicamente, né? Que os contribuintes sejam chamados. Então, quando a gente fala do IVA, e realmente é um avanço, que você, ainda que você, para tomar crédito, né, tem um sistema pelo qual você só vai tomar crédito quando seu fornecedor pagar o imposto e tudo mais, né? Então, nesse modelo do IBS, a gente entende que faz sentido, porém, ele vai simplificar, mas que seja feito com tempo para que as empresas se adaptem e que as empresas sejam chamadas a esse debate, né? Nos preocupa justamente pelos precedentes que tivemos, que venha algum modelo que seja, olha, vamos implementar num curto prazo de tempo e a gente tem que sair correndo, implementando de qualquer jeito. Então, parece um contrassenso, né, entre a transição ser longa e a gente ser chamado ao debate. Mas, enfim, o que a gente defende é que seja feita a transição no menor prazo possível, mas que sejam respeitados os prazos, para que sistemicamente as empresas não incorram em mais problemas, mais burocracia, né? Já nesse caótico sistema tributário que a gente tem hoje. E obviamente, que não tenha tantos custos nessa implementação. Então, esses 4 pontos de preocupação que nós temos procurado endereçar, né? Então, o resumo é esse. Autonomia plena, essa implementação em etapas, essa transição ser muito longa e que as empresas sejam chamadas e sejam com custos e prazos realmente racionais para que esse modelo seja implementado. No mais, acho que as definições todas, né? Muito interessante essa discussão, né? É muito importante que todos paguem igual, então quem está lá fora que seja contribuinte, que se inscreva aqui, esse vai ser um grande avanço. Então, o setor como um todo, sem dúvida, apoia, né? Obviamente, endereçando essas questões nossas. E tem essa bandeira, né? Não quero tomar muito tempo aqui, essa bandeira que é muito específica do nosso setor, que são esses tributos setoriais que a gente está querendo colocar na mesa para que sejam debatidos também, ok? Sejam debatidos e analisados. Mas é isso, Maurício. Não, excelente, Maurício. Acho que você tocou pontos aí bem fundamentais e até, assim, uma questão, uma experiência minha curiosa, né? Que você falou que tudo que a gente fatura aqui, o Estado quer ICMS, né? E é bem isso. Eu me lembro que na época de Tite, ainda tinha uns casos lá de ringtones, né? Alguns que o Estado cobrava ICMS comunicação,
né? Os 25%. Exato. Só que a consultoria falava que era mercadoria, por causa do convênio 100C. Quer dizer, nem eles, né, sabiam exatamente o que Sim, você está cobrando serviço ou está cobrando mercadoria, né? Por exatamente a mesma coisa, né? exato. Essas E meios somos digitais. autuados pelo Exato, município, pelo exatamente. estado, pelo mesmo serviço. A Ana conhece bem. Exato. Ela. E assim, eu acho que é o dilema, né? Porque, de certa forma, tem que ter uma transição, né? Porque, enfim, mas até para um prazo de adaptação, mas também a convivência, eu escuto muito isso de cliente também, a convivência dos dois sistemas seria bastante penosa. Agora, por outro lado, eu acho que a gente também tem que pensar que talvez a gente tenha obrigações acessórias demais, né? Isso também poderia ser endereçado, né? Os estados só agora estão começando a rever a questão de TGIA, e faz tempo que não precisa mais TGIA, né? Porque todas as informações já estão na FD, só para ficar com um exemplo, né? Então, eu acho que eu não sei se existe uma certa resistência, né, dos fiscos em geral a reduzir obrigações acessórias que talvez sejam já inúteis, mas eu acho que realmente é um ponto que não sei se é para endereçar numa PEC, né, esse tipo Sim. de questão, Claro, embora claro. também exista uma ansiedade, né, como o momento de aprovação é único, né, e os contribuintes também têm essa ansiedade de tentar garantir o máximo de direitos possível, né, na PEC, para depois não deixar para a lei complementar, enfim, Claro. que aí a gente vê como é que ficou com o ICMS, né, a Lei Candir, que, né, várias distorções, principalmente com relação à não cumulatividade, né, e aí, enfim, contenciosos e todo esse A gente problema que a passa. gente tem, É né, interessante que atualmente. os estados apoiam. No nosso caso, por exemplo, a gente está passando por uma revolução no documento de obrigações acessórias que ele está sendo implementado na nota fiscal de comunicação, NFCOM, que é um gasto extremamente grande, super complexo, né? E vai entrar em vigor a partir de julho de 24. Então, a gente sabe que vai fazer tudo isso, ele vai estar revolucionando, né, todo o setor de telecom, todo online, enfim, né? Nada contra. Mas depois vai vir um outro modelo que vai ser o da reforma tributária. Então, assim, você vai gastar um monte para depois gastar mais uma paulada aí, né, para que sejam os sistemas todos adaptados, né? Mas, sem dúvida, eu estou falando da preocupação geral, não são pontos a serem endereçados em PEC, sem dúvida. É o remédio amargo, né? Mas depois também teria um sistema mais, né? Mas Claro, sem você dúvida. fez até um comentário para Melina, você quer comentar? O Maurício fez até Hum. um provo- Então, eu concordo com tudo que tanto a Ana quanto o Maurício falaram. Acho que é importante realmente ressaltar esses pontos, que são pontos justamente de preocupação. Eu acredito que essa questão que preocupa da transição realmente é um dilema, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa transição por diversas razões, né? E eu acho que a razão principal da transição. Claro que tem toda a questão de você implementar os sistemas, né, tanto no Conselho Federativo quanto para vocês, contribuintes, adaptarem o sistema ao novo tributo, mas eu acho que a questão principal é que a reforma ela prevê um mecanismo, uma trava para que não haja aumento de carga tributária. E não é possível você justamente calibrar essa alíquota de antemão já no primeiro ano da reforma, porque é impossível de calcular, né, com base nos sistemas atuais, né, em virtude das diversas diferenciações que a gente tem, as diversas exceções. Então, hoje é impossível de calcular, a gente pode chegar a aproximações que estão se falando aí de 25%, mas essa alíquota ela só vai poder mesmo ser calibrada durante esse período de transição. Então, é importante que se comece com uma alíquota muito pequena de 1%, que aí a gente vai calcular, né, quanto que 1% sobre essa base ampla, larga, sem exceções, sem tratamento diferenciado, quanto que vai arrecadar 1%, e aí sim a gente vai poder calibrar essa alíquota para chegar na arrecadação atual, né? Porque a trava, as PECs justamente colocam a trava que a alíquota não pode ser maior que a arrecadação atual, de modo a manter a mesma carga tributária global. Então, a transição é muito importante por conta disso. Um segundo motivo da transição é justamente o ajuste dos preços relativos, porque, obviamente, alguns preços vão baixar, né? Alguns preços que hoje, mercadorias e serviços que são muito tributados, vão ter uma diminuição da carga tributária, vai haver uma redistribuição da carga tributária entre os setores, isso é inevitável, enquanto que outros, principalmente
serviços que não estão no Simples ou no MEI, são prestados para consumidor final, não no meio da cadeia, que no meio da cadeia vai ter um benefício, vai ter um impacto, e aí esse impacto ele tem que ser, de certa forma, mitigado ao longo de vários anos, né? Como você falou, Maurício, realmente não dá para, do dia da noite, você colocar algo que tinha 5% mais 3,65 para 25% para o consumidor final. Então, realmente, eu concordo, e aí a questão do IVA dual com a CBS já logo em seguida sendo implementada, não vai ser logo em seguida, né? Acho que vai ter aí uma questão, primeiro tem que aprovar a lei complementar, implementar o sistema, o Conselho Federativo, mas mesmo assim não tem essa transição tão suave quanto no IBS de começar com uma alíquota de 1%. Eu acho que o ideal também seria para a CBS ter uma alíquota mais baixa inicialmente, pelo menos 2 anos. E aí a questão toda que vocês colocam é justamente esse equilíbrio, né? Ter uma transição, mas não uma transição tão ampla, tão longa, que os atuais tributos com essa confusão toda vão continuar. Realmente difícil. Geralmente está se colocando no debate uma transição de 4, 6 anos, entre 4 e 6 anos. Então, vamos ver. Mas eu concordo que eu acho que a CBS teria... Eu acho que não vai ser a alíquota de 12%, né? O que está se colocando no debate é que esses 25% seria 9% para a União, 2% para os municípios e 14% para o... 14, dá? 14, 9, 2, E aí, então... E aí a questão que você falou, Maurício, do... Melina, deixa eu só te fazer uma pergunta nessa questão da transição, para não perder o fio da meada. Talvez não tenha, mas tem outros países do mundo que implementaram IVAs para substituir um regime que era diferente, assim como o nosso, e que tiveram esse prazo de transição, ou as mudanças de chave foram imediatas, você sabe? Olha, Ana, eu acho que a única experiência que eu conheço foi que tinha mais ou menos o mesmo sistema que a gente tem, é a Índia. Mas o que aconteceu com a Índia? E aí foi muito esperto da parte deles, porque as discussões deles demoraram, quase 20 anos para aprovarem a reforma. E eles tinham a tributação de serviços menor. O que eles fizeram, né? Eles já antecipando que essa questão do serviço ia ser um problema na hora da implementação, ao longo das discussões, eles foram aumentando a alíquota dos serviços, de modo que no momento da implementação, a alíquota aplicável para os serviços e comércio, bens, era praticamente a mesma, né? De modo que não ia ter um impacto tão grande de uma alíquota tão mais baixa para uma alíquota tão mais alta. Então, a Índia, eu sei que teve isso, e eu tive até num evento que estava um dos oficiais lá que ajudaram a implementar, ele falou isso, porque eu perguntei para ele, olha, no Brasil a gente tem esse problema com o setor de serviços, que hoje é subtributado, então, com a reforma tributária, ao equiparar todos os setores, né, vai haver um aumento de alíquota aplicável para eles. O que vocês fizeram no caso de vocês, né? Aí, desculpe, meu filho está gritando aqui. E aí ele falou, olha, a gente foi aumentando a alíquota do serviço ao longo do período de discussão, de modo que no momento não houve esse impacto tão grande de diferença de alíquota. Então, na Índia, eu sei que não houve, eu acho, essa transição do jeito que está sendo aplicado aqui no Brasil. Já foi virada de chave automática, mas havia mais ou menos uma carga tributária mais ou menos igual para todo mundo. Aqui no Canadá também teve essa mudança sem nenhuma transição. Eu não sei, Ana, realmente acho que nunca vi nenhum país com essa transição, assim, que foi preciso ter uma transição mais longa, com tributo aumentando a alíquota paulatinamente, realmente não conheço, não. A Índia foi de uma experiência muito complexa para uma experiência mais simples, né? Nessa transição, menina, teve alguma questão com relação a essas obrigações acessórias, um convívio do sistema anterior com não, eu acho que já foi virada de chave. Já foi Eu virada acho de que chave. eles já implementaram os sistemas, e aí é um sistema e como vai ser no Brasil, um sistema centralizado. E aí, mesmo que seja IVA dual, a PEC 110 coloca na redação atual, que está lá, que vai ser legislação separada, a legislação da CBS ordinária, e legislação complementar infraconstitucional e uma administração separada, né? Mas o que eu tenho visto no debate político, né, principalmente o pessoal falando, tanto o API quanto o próprio relator, falando que mesmo que seja IVA dual a escolha política, que isso vai ser uma escolha política no final, aí eles estão pensando que pelo menos a lei complementar com as normas gerais
dos dois tributos, vai ser uma única lei complementar, o que já simplifica muito e será muito bom, eu acho, porque aí pelo menos você tem uma certa uniformização, harmonização das duas legislações, e aí, obviamente, cada administração tributária vai ter, talvez, normas infraconstitucionais diferentes, mas pelo menos o modelo em si vai estar numa única lei complementar, que eu acho que está muito bom. E aí, com relação a essa questão da autonomia plena que você falou, Maurício, de cada município, infelizmente, a gente já tem muita crítica com relação a ferimento de pacto federativo por parte de muitos juristas aí famosos, né? No debate pelo Isabel Dese, isso fere a autonomia federativa, o pacto federativo é inconstitucional. Então, a autonomia para estabelecer a alíquota é a única coisa que realmente, assim, realmente ficou na autonomia dos municípios e estados de estabelecer a alíquota, que é bem entender. E aí, claro que tem a ideia de ter uma alíquota de referência, e aí é outra coisa interessante da transição, né? Porque a PEC 110, pelo menos, colocou que no período de transição só pode ter aquela alíquota de referência. Então, todos os municípios vão ter a mesma alíquota, todos os estados vão ter a mesma alíquota, e aí somente depois que cada um pode mudar a alíquota como bem entender. Então, isso também é outra questão que está ligada ao período de transição. Então, aí realmente é a única coisa que sobrou, mas eu não acredito que vai ter muita complicação, porque primeiro, né, eu acho que a variação vai ser muito pouca, né, eu acho que se a alíquota de referência foi 2%, acho que a maioria vai adotar os 2%, e aí talvez alguns municípios maiores vão aumentar um pouco, né, como São Paulo, Rio, sei lá. Então, eu acho que a diferenciação não fica tanto assim, fica entre 2%, 3%, e aí, então, é uma tabela de Excel que você coloca lá o CEP, e aí já automaticamente isso aí, né, as nossas métodos tecnológicos aí, acho que já pode dar conta muito bem disso, são 5.570 municípios, 5.570 alíquotas, não vão ser muitas repetidas, você coloca o CEP, aparece a alíquota automaticamente, eu não vejo tanto problema se a gente tiver um sistema como a Ana falou, né, um sistema até centralizado que já coloca essas alíquotas automaticamente. Eu não vejo isso com muito problema, não, e eu acho que é uma forma de garantir a autonomia desses municípios e estados. Obrigado. Sim. E se a gente for pensar no todo, não é? Essa questão de perda de autonomia, a esmagadora maioria dos municípios não depende, né, de ISS, né? Eles, aliás, repasse de ICMS, enfim, outras transferências, né? Então, até isso é um pouco discutível, né? E, por outro lado, esses conflitos de competência, todos que existem, né? Aí esse sim enfraquece a federação, né? Então, são argumentos que também tem, né? Tem um outro lado, né? Para a gente analisar. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Acho que a palavra está aberta aqui, a gente começou a debater aqui, mas quem quiser, enfim, colocar algum ponto, tá disponível aqui. E aí, menina, aproveitando, você pontuou essa questão da responsabilidade das plataformas, né? E até a gente, enfim, já teve você até participou de um debate aqui, né, da BAT, a gente teve na GV também e tal. E aí tem também muita crítica. Tem uma crítica sob o ponto de vista formal, né, que é de nível, pelo menos de lei complementar, por conta, né, da Constituição, artigo 146, normas gerais, lei complementar, o próprio CTN tem regras ali mais, enfim, mais fechadas, né, hipóteses mais fechadas, década de 60, mas, enfim, estão lá vigentes. Mas também tem uma questão material, né, e aí eu acho que se fala muito, né, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, enfim. E aí, qual o método de responsabilização faria mais sentido no sistema brasileiro? Você falou, tem a responsabilidade total, né, o full liability, a responsabilidade daquele que deveria presumir que poderia haver um não recolhimento. Eu estou falando do mercado brasileiro, né, do que existe nas regras de ICMS hoje, né? Deveria presumir que tem alguma similaridade com tem em OCDE, enfim. Deveria presumir que o sujeito não vai recolher o imposto e aí assume, ou o Estado o avisa, né, que há um receio de que um determinado contribuinte não vá pagar. Mas dentro desse contexto internacional, né? Então, não residente tendo
uma inscrição e a responsabilidade por pagar. Qual que você acha que seria um modelo que mais, né, dentro de uma discussão constitucional, que é um pouco hipotética, né, principiológica, mas qual que é o teu sentimento com relação ao que caberia? Maurício, eu acho que o mais simples que eu tenho visto até numa discussão internacional é que a plataforma seja responsável por toda e qualquer operação, independentemente do status do vendedor, se o vendedor é inscrito ou não, independente do status do comprador, do consumidor, se é inscrito ou não, porque alguns países têm feito diferenciação em que a plataforma ela só é responsável em coletar o tributo em operações B2C, então, né, quando é destinado a consumidor final, não registrado, não inscrito, e quando o vendedor for não inscrito também. E aí isso cria uma série de complicação, porque aí a plataforma ela tem que controlar, primeiro, do lado do vendedor, né? Se o vendedor é inscrito ou não. Depois, no lado do consumidor final, do comprador, se é consumidor final ou é business. Então, fica um controle muito mais complicado para a plataforma do que ela simplesmente aplicar para todo mundo em toda operação, entendeu? Eu acho que é muito mais simples, aplica para todo mundo, já que não é ela que está pagando, é realmente o consumidor que está pagando junto da transação. Então, eu vejo isso melhor para a plataforma, que ela seja responsável por toda e qualquer operação transacionada na plataforma. E aí vai caber ao fornecedor, por exemplo, tem muitos fornecedores que vendem por meio da plataforma, mas vendem diretamente também, né? Através do próprio website deles. Aí, se a plataforma ficar responsável por isso, ele vai ter que excluir as vendas da plataforma na declaração dele. Ele só vai declarar na declaração dele as vendas próprias. E aí cabe, então, para cada fornecedor fazer esse split, né? Mas eu acho que do tema da plataforma, aí a plataforma, óbvio, vai reclamar, né? Ah, não, eu acho que a melhor coisa fica responsável por tudo, daí não precisa fazer controle nenhum. Tudo que ela receber de IVA, é ela que vai recolher os cofres públicos, né? Ao invés de, esse IVA aqui eu vou repassar para o vendedor, que é ele que vai pagar na declaração deles, esse aqui ele não é inscrito, eu que eu vou recolher, fica muito mais difícil. Então, a minha dica, né, é que seja uma responsabilização por todas as transações. E faz muito mais sentido num IVA, porque hoje, se uma plataforma paga o ICMS, ela é prestadora de serviços, ela não tem crédito, né? Esse seria uma forma de pagar o IVA dela com o que ela pagou no nome do terceiro, né? Então, seria uma forma de compensação, que hoje é impossível, né? Então, hoje não daria para fazer, né? Isso. Pessoal, não sei se querem fazer mais algum comentário, a gente está chegando aqui no horário. Ana, Melina, Maurício, os demais aqui presentes. Acho que a questão política é o que vai pegar, né? A perda de poder, né? Descentralizado, né? Acho que é um grande ponto aqui para. A gente sabe que o modelo é muito bom, mas a questão política é complicada, né? Então, vamos ver como serão os próximos capítulos aí, né? Seguiremos na torcida. Acho que, como brasileiros, a gente tem que torcer para Assim, isso passar ainda que Vamos torcer. Não, tem sem dúvida. cabimento viver do jeito que a gente vive. Eu acho que, assim, a gente vai ter muita atração de investimentos do exterior nessa reforma passar, porque realmente acho que muitas empresas veem o Brasil como um caos tributário sem segurança jurídica, então eu acho que tendo uma reforma minimamente, assim, que traz minimamente uma racionalidade que já foi implementada em vários outros países, eu acho que isso, em termos de atração de empresas para investir no Brasil, vai ser muito bom. Não, sem dúvida, sem dúvida. Estou otimista que a gente vai avançar. Acho que a gente vai... Não sei se vai conseguir implementar na velocidade que se estão falando, mas realmente eu acho que dessa vez vai ser aprovado. Agora vai, Maurício. Agora vai. Eu sempre errei aqui, tá? Tá E na bom. Telefônica eu falei isso várias vezes e sempre errei. Tá Quem bom. sabe acerta dessa vez, sou um otimista. Mas acho que nunca teve tão forte, né? Nunca teve tanta força, né? Uma reforma da tributação indireta. Acho que também estou otimista. Acho que agora vai também. Nessa linha, né? Que a Melina comentou de aprovar na Câmara agora, depois no Senado, as leis complementares no ano que vem, talvez começar a valer a partir de 25, né? Já tem etapa de adaptação sistêmica, vai longe ainda. Mas, enfim, esse primeiro passo, que essa aprovação na Câmara, eu estou
relativamente otimista. Eu estou otimista que passa. Quando me perguntam aqui, eu falo que estou acreditando. Até agora errei todos. Já paguei almoço para muita gente aqui, mas uma hora eu acerto. Muito bom. Bem, obrigado, Maurício. Foi uma Bom, honra. gente, não, obrigado a vocês aí, excelente debate, excelentes exposições, Melina, Ana, Maurício, demais. E, bom, ficamos por aqui. Acho que teremos mais um encontro ainda esse semestre, tá? Então, todos e todas aí convidados. A gente deve organizar um livro também, né, da BAT, do comitê, então, todo mundo também convidado aí para colaborar. A gente vai organizar direitinho ainda, mas proximamente a gente vai dar notícia. Então, obrigado, gente, boa noite e vamos continuar com nossos pensamentos positivos. Boa noite, gente. Tchau, Obrigada, tchau, prazer. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.